Fala pessoal, boa noite. Estamos hoje iniciando mais um podcast Agora Chega, aquele momento onde nós falamos sobre o CPF por trás do CNPJ. Eu sou o Thiago Araújo, estou apresentando hoje esse podcast com... Boa noite, pessoal, muito boa noite. Mais um podcast Agora Chega. Sou o Nix Oliveira. Antes de a gente começar esse podcast, já começa a nos seguir, podcast Agora Chega, já curta e manda para alguém que você acha interessante ouvir esse podcast. Não perca esse episódio, muito especial, né, Thiagão? Com certeza. Como sempre, com né? certeza. Além de você compartilhar, não se esqueça de se inscrever no canal para você ser notificado quando nós postar novos episódios. Toda semana terá episódios novos. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui. É um cara assim, falou em vendas, é ele. O cara bobeou, vendeu, viu? Exatamente, tem que tomar cuidado porque senão ele vai vender os microfones aqui. Estamos hoje com o nosso amigo Érico Rico. Isso aí. Ericão, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. É uma honra ter você no nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E hoje eu acredito que vai ser um papo muito agradável. O cara de vendas é o cara que tá sempre com a energia lá em cima, né? Então, por favor, fique à vontade para poder se apresentar aí. Incrível, maravilha, gratidão, Nixon e Thiago pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês, poder trazer um pouquinho dessa questão da energia, da vibração, da fé, da alegria, que é algo que todo empreendedor, todo empresário e todo solucionador que soluciona uma dor, que é o vendedor precisa, que é você poder chegar no seu nível de performance nas vendas. Então eu, Érico Rico, de vendedor de geladinho a empresário aí na área gráfica, hoje eu quero contribuir aqui no podcast de vocês. E agora chega, né? Chega de mais delongas e vamos lá para esse papo aí, falar um pouquinho de ponto de chave que vira na vida, né? Com certeza. Com certeza. Isso é importante, né? Porque todo mundo tem aquela virada de chave. E muitas vezes isso não acontece por medo, normalmente por conta do medo. E, Eric, conta pra nós um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. Falar um pouquinho de trajetória me remete muito à minha infância. Porque ao meio que a gente começa ali ser preparado para a vida, né? E ali eu tive a honra e o privilégio de ter um pai que era empreendedor. Na minha infância, meu pai teve bar, meu pai teve mercearia e meu pai veio a falir. Na época, quando eu me lembro assim do meu pai, eu tinha uns 7, 8 anos, meu pai faliu vendendo carro. Ele comprava e vendia carro e aí ele foi mudar pro interior da Bahia. A gente era do interior de São Paulo, no Ribeirão Preto, ali próximo ali de Ribeirão, Morro Agudo. E ali a gente morou ali desde o meu nascimento. E aí eu sou o terceiro de 6, nós somos 6, eu sou o terceiro. E meu pai, família simples, humilde, mas nunca faltou amor, nunca faltou carinho. Mas às vezes faltava, você tinha que escolher, né? Sabe aquela coisa de provisão? E aí meu pai foi pra Bahia empreender lá, meu tio tinha açougue, meu tio empreendedor, matava gado, porco. E eu fui vendo aquilo. E quando a gente voltou pra Morro Agudo, interior de São Paulo, ali eu com 9 anos já na ocasião, 9 para 10 anos, e ali eu comecei a ver uma oportunidade. Eu já comecei a entender que eu precisava de ter uma calça jeans, alguma coisa ali. E meu pai às vezes falava assim, não pode, porque nós éramos 6 filhos. Meu pai, minha mãe nunca tinha trabalhado fora, e meu pai, por ter falido, passou a ter algumas privações, não necessidades. Você tinha que fazer escolhas, pode agora, pode depois. E ali com 9 anos de idade eu vi uma oportunidade diante de uma necessidade, que foi transformar o limão numa limonada. E realmente você pegar aquela limonada, colocar um açúcar, trazer ali um pouco de sabor e colocar num saquinho e comecei a vender geladinho para ajudar meu pai a pagar uma prestação de uma geladeira azul usada e a conta de luz, de energia e uma televisão. Com 9 anos de idade, Érico? Com 9 anos eu comecei a empreender. Caramba. E entender o valor do dinheiro, o valor da oportunidade. E dali foi uma trajetória muito interessante que hoje eu entendo como é importante. Hoje, falar de trabalho para menor de 14 anos, menor de 16 anos, eu falo porque às vezes as pessoas querem trabalhar, mas às vezes hoje, através do governo, de várias coisas, mudou muito o mundo. Mas aquilo foi para mim algo disruptivo,
foi algo que me trouxe valor do dinheiro, valor da oportunidade, valor do trabalho, apesar de ter sido muito desafiador, mas eu achava que era divertido. E eu, depois da escola, sempre priorizando os estudos, sendo um bom aluno, eu ali vendo, e minha mãe nunca tinha trabalhado, minha mãe foi trabalhar de auxiliar de limpeza do Banco do Brasil, e meu pai foi ser mascate, quando ele voltou do interior da Bahia, que ele ajudava meu tio no açougue, e aí começou ali a entender que precisava reforçar. Meu irmão caçula nasceu, era 6, nós saímos para lá com 5, voltamos com 6, e minha mãe nunca trabalhou, teve que trabalhar, e eu vendo tudo aquilo e vi ali e comecei a contribuir. E aí, ali começou a entender que eu podia fazer outras coisas, que é uma coisa que eu trago muito para as pessoas, que é sazonalidade, que é múltiplas fontes de renda ou multissetorial, porque às vezes você começa a vender um produto, vai ter um momento que às vezes aquele produto não vai tracionar. Por exemplo, vender geladinho, você consegue vender o ano todo? Não. Por exemplo, nós estamos hoje aqui, nessa noite maravilhosa com vocês, estamos gravando um podcast, nós estamos no meio do inverno. Sim. Eu não venderia tanto quanto no calor. E aí ali chegou o inverno depois, era algo que eu fazia depois da escola, e eu falo que eu fazia geladinho gourmet desde aquela época. Groselha com leite. É um negócio muito usual hoje nos últimos 5, 10 anos, e eu já fazia isso há 37 anos atrás, vendendo geladinho. E ali comecei a gerar renda, eu comecei a entender. Aí minha avó começou a fazer rosca, aí tava frio, eu vendia rosca, pão. Aí tinha um amigo do meu pai que tinha uma salgateria, fazia salgado no atacado e distribuía para a lanchonete da rodoviária, para as outras padarias. E aí eu ia lá, nos mesmos clientes também, já oferecia o salgadinho, fazia as entregas. Então sempre comecei a fazer renda muito cedo. E aí, então você veio dessa trajetória de vendas, de empreender, já muito jovem, isso já tá, já tá enraizado desde de moleque, vamos dizer assim, né? Desde quando era criança. Desde menino, né? Porque meu avô tinha horta e ele vendia hortifruti, ia entregar. Então é uma família que eu vi essa questão do empreendedorismo como que fosse muito natural. Ô Érico, vendo a sua trajetória de quando você era mais jovem e você foi enraizado a ir para o campo de batalha cedo, empreender, vender, o que você acha da molecada de hoje, que essa geração Z, a geração Baby que tá vindo aí, que hoje, quando você fala para um menino da sua idade, 9, 10 anos, ou 14 anos que seja, hoje tem isso que não pode. Você sente que forjou você bastante para você ser a pessoa que você é hoje? Então, aquela trajetória que você teve uma parte, forjou muito. E não só forjou, como formou. E o que você acha sobre essa galera que hoje, de 9 a 15 anos, que não... Muitas das vezes quando nós pais temos essa visão sua de poder incentivar a criança a empreender, por mais que a gente tenha condições e não teoricamente precisa, mas a gente força nossos filhos. Eu tenho um filho de 11 anos, então eu forço a ele a empreender. Você inspira e motiva, direciona Só que muitas ele. das vezes as pessoas que não conhecem o jogo, não sabem a importância disso, é criticado. Eu fui criticado mas na meu escola. pai foi criticado, porque achava que não precisava. Até você voltando a falar, até pra gente bater uma bola sobre isso, que eu acho que é um papo que ele é sério. Lá, há 37 anos atrás, você olha assim pra mim com cara de 20, de 30, só que eu tenho 46 anos. E de jornada de vendas, 37 anos. Caramba. Então, eu passei por várias situações. Aí, vendo uma realidade, meu pai falou, você não precisa ir. Minha mãe, você não precisa. Eu falei assim, mas eu quero, porque tinha um amigo meu primeiro mentor, hoje eu entendo, Bruno. Ele era da mesma sala que eu, a gente estudava na mesma sala. Ele já vendia geladinho, fazia troca de bolinha de gude, vendia outras coisas na escola, para ter o dinheiro dele. Então eu queria ter o meu dinheiro. E aí eu também já fazia algumas coisas, eu vendia figurinha, vendia aquelas coisas na escola. E aí quando eu precisei de escalar um negócio, que hoje a gente fala muito de escala de negócio, ter uma atração de vendas maior, às vezes eu vendia 30, 40 geladinhos no dia, e eu conseguia um dinheiro que às vezes um adulto não conseguia, e ajudava a compor uma renda em casa. E ali, hoje, com a questão da internet, outras coisas que acontecem, eu acho que falta educação empreendedora na escola. Eu acho que não é nem questão da família, é cultural. Isso, na escola, vem na escola. Eu falo isso porque você sabe, eu coloquei o Heitor para poder empreender, aquela coisa de brincadeira, ele empreendendo, eu observando ele foi criticado na escola, e eu compartilhei isso com você sabe como que foi, né, Thiago? E tipo assim, poldando as crianças para poder... Eu acredito, tem uma coisa que eu aprendi muito e eu incentivo muito meus sobrinhos,
pessoas que estão próximas da família, a questão do banco imobiliário. Eu falo, como que você vai fazer o seu dinheiro? E ali eu entendi de fazer o poder da conquista. Não era nem o dinheiro pelo dinheiro, é de conquistar algo para você fazer uma troca, para você vender e ter o seu dinheiro, ter a sua lucratividade. E o que eu entendo hoje, e eu tenho uma coisa que é um viés que eu defendo, e eu acredito, eu acho que falta educação empreendedora desde a infância, ali com 7, 8 anos. Você vai querer vender rifa na escola, alguma coisa, numa quadrilha, como estamos aqui, numa quermesse, mas aí depois você para ali e não tem um momento de incentivo de vendas. Aí depois o cara chega lá na medicina, o médico hoje sai da faculdade, ele não sabe vender. Você vai um engenheiro, ele não sabe se vender. Ele é formado no ofício. Você pega a parte operacional, né? Engenheiro. Eu vejo muito isso. Chega para mim pessoas que são travadas, bloqueios de venda, porque fala que o vendedor é pejorativo. Mas fala uma coisa pra mim, Nixon e Bruno, e Thiago. É que eu lembrei do Bruno agora, que foi meu amigo de infância. Tá com cara de Bruno. Thiago. Bruno de Marrone. O que tem nesse energético aí? Que não tem açúcar. Thiago e Nixon, que é o seguinte, é você entender que a venda, ela é parte de todo meio de negociação e transação em tudo. Se você olhar para você hoje, da sua meia até a sua peça íntima, a sua calça, tudo que você está vestido hoje, esse boné, essa taça, esse momento, esse microfone, tudo passou por um processo de venda. A venda, cara, eu acredito muito. A venda é a alma do negócio, é o órgão vital. Uma empresa sem venda é uma empresa fadada ao fracasso. Cara. Eu tenho uma fala, até para complementar o que você está falando, que é o vendedorismo. Não existe empreender sem vender, porque senão você é um iludido entusiasmado, você é um empreendedor iludido, porque se você tem um negócio, se você não traciona a sua venda, não entende o processo de vendas, você não consegue gerar receita, você não consegue ter lucro, porque você gera faturamento, mas não tem lucro. Cara, e a galera que quer empreender, você quer falar e a galera que quer empreender, que quer abrir um negócio e não entende o time que ele precisa se expor e vender, que acha que, seja ele dentista, seja ele engenheiro, seja ele qualquer segmento que for, que ele vai abrir o negócio dele e achando que ele não vai precisar pegar o telefone ou falar com alguém ou se expor para poder mandar uma proposta, cara, infelizmente essa empresa está com dias contados. Infelizmente a venda é algo principal de qualquer negócio. A pessoa às vezes quer empreender, quer falar o agora chega dela, só que não quer se expor, cara, na parte principal da empresa, que é vendas, cara. Exatamente, porque assim, hoje, no meu ponto de vista, isso é um problema cultural. Porque assim, você não tem um incentivo na escola. Uma outra coisa também que falta muito, a educação financeira. Isso deveria ter na escola pública. Educação empreendedora e financeira. Exatamente. Eu acho que ser matéria curricular. Exato, porque assim, hoje é um paradigma muito grande quando você se fala de dinheiro. Sim. Isso, cultural Brasil. E todo o empreendedorismo, para a pessoa empreender, que seja médico, dentista, não é só a parte técnica, tem que ter venda, senão o cara quebra. E a primeira venda, e é isso que eu aprendi lá com 9 anos e depois na minha adolescência, que depois de ter trabalhado com geladinho ali, com 9, 10 anos ali, meu pai mudou para São Paulo e meu pai foi trabalhar de servente de pedreiro. E aí depois ele se transformou, ele foi o seu pedreiro, depois ele foi mestre de obra. Aí você veio pra São Paulo também, né? Sim, aí viemos junto, com 9 anos, 10 anos, meu pai ficou 1 ano depois que ele veio tentar, que tinha... E aí meu pai, ele percebeu que um pedreiro na época ganhava uma diária hoje de R$200, e tinha alguns primos dele que trabalhavam com vendas, sendo camelô, vendendo milho verde, vendendo aquele coquinho tralinê, amendoim tralinê, e às vezes fazia de lucro no dia 2 vezes mais do que um pedreiro ou um servente de pedreiro. E ali, como eu já ajudava meu pai na obra, ia levar marmita para ele, saía da escola, porque eu já tinha construído essa cultura lá com 9 anos com o geladinho, chegando numa cidade nova em São Paulo, morando no interior, ali, criança, adolescente, mas só que a criança com 9 a 12 anos, ela já era um pré-adolescente, tinha uma certa maturidade cognitiva que hoje os pais e o advento da tecnologia através do acesso que a gente tem de YouTube e outras coisas, exposição a vídeos, muito estímulo para a criança, ela perde um pouco o viés cognitivo dela ser criança e ter a maturidade.
E às vezes o pai hoje, ele fala, eu não tive, porque eu não tive, eu vou dar pro meu filho. Então ele transfere uma dor dele, ele transfere um gatilho emocional dele de escassez, achando que na provisão e o excesso ele vai estar ajudando, ele atrapalha o filho a aprender a conquistar e aprender a se vender. Porque hoje eu vejo muitas pessoas bloqueadas emocionalmente e não conseguem falar. Porque além do medo da morte, o maior medo depois das pessoas, depois do medo da morte, é o medo de falar em público. É o medo de se expor, mas é o medo do não. E agora chega, ele tem tudo a ver com o que eu quero trazer agora, porque agora chega de você ficar no anonimato, chega de você ficar no antagonismo. Você tem que ir pro protagonismo da sua vida. Independente seja na venda, seja no empreendedorismo, seja na qual carreira que você for fazer, se você é uma secretária, se você for ter um telemarketing, você vai para uma trajetória, você tem que dar um basta e falar assim, eu quero realizar minhas metas, meus objetivos, meus sonhos. As pessoas estão perdendo o viés de desejo ardente. Então hoje o jovem ele quer realizar, mas o pai já dá tudo. Ele tem o videogame do ano, ele tem o iPhone às vezes do ano, ele tem tudo, ele tem a perua escolar, ele tem alguém que leva ele para a escola. Não, a gente às vezes andava 1 quilômetro, 2 para chegar na escola. Tudo bem, era uma outra realidade. Mas aquilo que você falou de forjar, você é forjado, mas você é capacitado, você era uma era diferente. Só que hoje, através disso, eu penso que o agora chega, que eu fui sempre dando na minha vida, foi agora chega de dar desculpa, chega de ser vítima do medo, porque toda hora vem uma situação pra gente paralisar, pra gente deixar de... E ali trabalhando com um camelô na rua, que eu comecei com meu pai com 12 anos ali, 11 para 12 anos, que é o tempo dele trabalhar de pedreiro e migrar para essa parte, e ali a gente tem uma receita financeira, tem uma qualidade de vida melhor, que às vezes você passa na rua, as pessoas te olham com pretinho, baixinho, camelô na rua e desfaz, mas às vezes o cara que tá passando ali, ele às vezes tá ganhando muito menos que você. E ele não entende que ali é uma fonte de renda, que às vezes eu cheguei a lucrar na rua, hoje o que é um salário mínimo hoje. Hoje o salário mínimo é R$1.500, isso há 15, 20 anos atrás, há 22, 23 anos atrás, ou há 30 anos atrás, 30, 35 anos atrás, na época de 89, 90, até 97, 99, 2000, às vezes num dia tirar de lucro 400, 500 reais. Então eu entendi o valor do lucro, que você sabia comprar, sabia vender. Então às vezes agora chega de vender essa mercadoria que não está dando lucro. Agora chega de você não ter medo, não ter apego. Sabe assim, agora sazonalidade. Eu vendia óculos, relógio e boné. Na época do verão, Natal, Ano Novo, o pessoal quer ir pra praia, ia lá e lançava aí depois você chegava janeirão parado, então vamos vender água de coco no verão, vamos vender água, refrigerante. Você tinha que ser do corre, sabe? O corre de fazer acontecer, que a bora chega, não dá, vou perder R$1.000 de lucro. E agora chega, o Rapa pegou tudo, já aí. Você vai dar desculpa? Você não vai lá comprar mercadoria? Você não vai abrir uma linha de crédito, você não tem nome, não tem dinheiro, não tem nada. Meu fornecedor já sabia. Às vezes, o Rapa levou tudo, R$1.000 de mercadoria, 10 dias pro Natal. Eu tinha que fazer o corre, fazer os 1.000 de novo para lançar a mercadoria. E isso foi me trazendo que eu tinha que dar um chega todo dia para mim. Chega, eu tenho que acordar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Porque se eu não for, ninguém vai fazer por mim. E isso estudando à noite. Você ia, trampava ali, fazia o que tinha que fazer um corre ali, de ir na 25 de março, comprar mercadoria mais barato, chegar lá, colocar na banca, montar a banca, e às vezes fazer um curso no Sebrae. Eu sempre fui ávido a conhecimento, porque às vezes você tá parado aí, e você tá dando desculpa. Como que vai ser o seu agora chega? Será que você tá investindo no seu conhecimento? Ou você vai ficar dando desculpa que, vida, céu, azar, vendo a vida das pessoas no Instagram, vendo aí no Kawaii, no TikTok? Você vai deixar de ser consumidor e transformar em fornecedor? Às vezes você tem um bolo de pote para fazer, você tem uma receita de um cuscuz que você faz como ninguém. Só que você tem vergonha de se expor, porque às vezes você vai achar que você está passando fome, passando necessidade. Não, essa receita pode virar uma loja. Tem um mentorado meu, um cliente meu, um amigo hoje, e um parceiro, que ele começou uma hamburgueria numa garagem. Hoje ele tem 5 operações, tem hamburgueria, tem pizzaria, tem um ecossistema gastronômico. E eu tô lá hoje para ajudar ele. Antes, ele tinha falido numa batataria, ele podia ter desistido. Ele falou, não, agora chega, agora eu vou me estudar. Ele fez um curso de hamburgueria. Ele tá chegando de um Big Tour nos Estados Unidos, ficou lá 10 dias nos Estados Unidos, voltando hoje. Porque o que eu quero falar, se você não estudar, se você não se dedicar, você que tá assistindo esse podcast aqui,
Segue os meninos, comenta, compartilha, porque isso daqui pode mudar a sua vida. Às vezes é um MBA, é uma faculdade, e você tá dando desculpa pra você. É verdade. Érico, sabe que nessa linha de raciocínio sua, muitas pessoas estão ganhando ali R$2.500, R$3.000 reais por mês, não vai empreender se preocupado, achando o que a outra pessoa vai pensar. Ela tem oportunidade, ela tem um produto, tem algo, seja um hambúrguer, seja uma ideia, seja o que for, achando que a outra pessoa vai achar dela, achando que tá passando fome, isso ou aquilo, cara. Só que aquela ideia pode fazer ela faturar 3, 6, 10, 15, 20 mil reais. Só que por conta de achar o que o outro tá pensando, a pessoa fica estagnada, fica fechado e não coloca aquela ideia, aquele desejo que ela tem pra fora, cara. Por conta dos outros estão pensando. A gente se preocupa muito pelos outros e esquece, às vezes, muitas das vezes, de ver a própria vida, né? Sim, porque isso que você falou, Thiago, é muito interessante, e o que o Nixon trouxe, porque é o viés de comparação, é o viés de rejeição, que tem a ver com paternidade, tem a ver com... Eu falo muito sobre identidade, porque às vezes tem um monte de vendedor que ele podia ser alta performance, mas ele tá travado no estado de não perdão lá com o pai dele, na infância dele. E isso vai acarretar para ele, às vezes um bom empreendedor, às vezes um bom médico não tá conseguindo performar, porque ele não sabe precificar a consulta dele. O cara tem MBA, pós-graduação, tem 10 anos de estudo, às vezes ele tá preparado, mas ele não sabe se vender, porque o primeiro produto que eu vendo não é produto, não é serviço, não é acesso, é o seu posicionamento, a sua autoridade, a sua autoralidade, é quem você é, a sua autenticidade. E muitas das vezes a pessoa fica meio assim, presa, né? Não vou vender porque as pessoas tá pensando isso ou aquilo. Foda-se que as pessoas estão pensando, cara. A pessoa não paga sua conta, não paga, não traz nada pra você, não vai fazer você viver os seus sonhos. Então as pessoas, das pessoas, talvez com quem você convive hoje, quer ver você bem, mas não melhor que elas, né? Exatamente. Tem um viés de casta na Índia, na China, que eles falam castas. Castas são classe social, trazendo pro Brasil. Que às vezes as pessoas não se relacionam com outro grupo. Que nem tem grupos de network, e a gente tem aí as comunidades católicas, a comunidade cristã. Todos nós somos cristãos, não no viés de falar de religião, mas de espiritualidade. E as pessoas às vezes não se misturam porque tem uma questão de julgamento, é o viés do julgamento. E às vezes você tá julgando, comparando o outro, mas quem tem o boleto para pagar? Quem tem a faculdade para realizar, o sonho para fazer? Se você não fazer seu corre, se você não pagar um preço... Eu tava falando com uma pessoa ontem e quero trazer para cá para você refletir, trazer aqui para esse podcast, para esse momento aqui, para ficar eternizado. No pain, no gain. Sem esforço, sem ganho. Sem dedicação. Porque a vida é feita de meritocracia. Tem uma coisa na Bíblia, já que eu trouxe essa questão de espiritualidade, que eu falo muito de vendas com propósito. A fé sem obra é morta. A ação gera transformação. Agora, informação sem ação é ilusão. E aí você tá lá, mais uma faculdade, você tá obeso de conhecimento, mas só que você não expõe teu projeto, você não desenha, não vai atrás de patrocínio, ou não vai atrás de um sócio investidor. Às vezes você pode ser um sócio operador. Às vezes você tem uma startup na tua casa. Às vezes você tem uma Apple aí na sua casa. Onde nasceu a Microsoft? Onde nasceu as grandes empresas? Nasceu numa garagem, nasceu no computador. Às vezes você tá com medo de romper, com medo de empreender e de dar o chega. O chega da desculpa, o chega da comparação, o chega de você achar que você tem que ser médico porque seu pai foi médico. E às vezes você tá querendo ser youtuber, ou às vezes você tá querendo ser vendedor de plano de saúde, às vezes tá querendo ser vendedor de consórcio. Vivendo o sonho de outras pessoas, né? Vive o mundo, vive a vida inteira vivendo o sonho de outras pessoas. Às vezes você quer agradar o pai, quer agradar a mãe, a namorada, a esposa, porque ela é médica, porque ela é enfermeira, e o cara, não vou fazer enfermagem porque minha esposa é enfermagem, já tá no hospital. E você? E quem é você? Qual é a sua identidade? Quem você é de fato? Porque se você não saber quem você é e aonde você tá, não vai ter como você ir pra um ponto B, pra um estado desejado. Você tem que saber onde eu tô. E se você vai pro ponto B com base no sonho de outras pessoas, você vai chegar frustrado. Exato. Cheio de dores emocionais, triste, angustiado, e nunca vai fazer aquilo com amor. Não é feliz, não vai ser feliz nunca. Não vai conseguir ser feliz porque nunca viveu o seu sonho, viveu o sonho do outro. Porque a frustração, ela tá pautada na falta de realização. E então, quando eu me frustro? Porque a falta de clareza. Porque se eu tenho um conflito de quem eu sou e o que eu vou fazer, e por que eu faço o que eu faço da forma que eu faço, tá muito ligado com essa questão do chega. Você falou, assim, tem um livro, até vou deixar aqui, que eu busco muito literaturas complementares, que um cara que eu honro muito, que ele foi disruptivo na minha jornada,
que é o Paulo Vieira. Não fazendo menção a ele ou o método dele, mas ele tem um livro que chama assim, O Poder da Ação. Tem poder quem age. E se você age certo, na hora certa, na velocidade certa, você vai ter resultados extraordinários. Porque se você tem poder quem age, e tem superpoderes quem age certo na hora certa. Eu só tô aqui nesse podcast hoje porque eu tive uma ação para gerar um convite, mas não era a minha intenção. Eu só fui cortês com a Letícia, que é assistente do Thiago, e a gente gerou uma conexão tão genuína, e às vezes você não sabe se expor. Porque se você tá com dificuldade de saber a tua identidade, você tá sendo julgado o tempo todo, mas na tua concepção. Então, eu falo porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. E Deus deixa através da palavra ali, da Bíblia, que é o livro mais vendido, sabe aquele livro de capa preta? Sabia que ali é o manual de vida do ser humano? E às vezes você tá querendo vender, e lá também tem lá que fala que a bênção está sobre a cabeça daquele que empreende, daquele que vende. E às vezes se você não tiver a bênção de Deus, você não prospera. Porque prosperidade é ausência de necessidade. E lá fala algo muito especial que eu quero deixar aqui pra você. Assim como você imagina na sua alma, você é. Quem você tá se imaginando? Não. Você tá se imaginando um fraco, um falido? Um derrotado? Um vitimista? Ou um forte, um vencedor, um corajoso? Porque quando você tem a coragem da sua identidade estabelecida, você pode falar o chega. E nesse livro O Poder da Ação, ele te ajuda a tomar essas decisões. E você falou, foda-se. Sim, o Caio Carneiro fala, seja foda. Às vezes você tá falando que é um viés cognitivo de quebra de padrão. Às vezes você tá repetindo o padrão do seu pai, que repetiu do seu avô, e você tá aí numa repetição de padrão. Você tá aí numa maldição hereditária. Querendo agradar pessoas, agradar, e nunca se agrada a si mesmo, cara. Agradando todo mundo. O cara não agrada a ele mesmo, que esquece o motor principal, que é ele mesmo, né, cara? E você falando desse negócio de conexão, como que é interessante conexão, né? Ele bateu um papo com a Letícia, aí automaticamente veio pra cá, e muitas das vezes as pessoas ficam com medo de falar, se auto-vender, achando que precisa estar lá em cima pra poder conseguir se conectar com as pessoas que estão lá em cima. Às vezes não, às vezes um bate-papo que você dá com alguém que você nem imagina te leva a lugares extraordinários. Que é o poder do network. Isso, a gente... Conta aí, Thiago. A gente fala muito disso. Porque, assim, o network... Até tem intencional e genuíno, né? Exatamente. Ele nos leva aonde a gente menos espera. Onde graduação não te levaria. E tem um rapaz que eu sigo muito, é o Rafael Mendranço. Um abraço pra você, Rafa. Conheço. Já ele vai estar nessa mesa aqui. Você vai vir aqui, hein, Rafa Mendranço? Lá do Network Construa, hein? Você e sua esposa têm feito um trabalho incrível. Eu tive lá na AD Alpha no mês retrasado. Foi incrível o trabalho que vocês vêm fazendo. Inclusive, eu vou estar aí no seu complexo aí no Brascan essa semana. Amanhã tem mentoria lá. Exatamente. É incrível. Ele fala uma frase que é assim: o seu sucesso está na pessoa que você ainda não se conectou. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Essa alavanca, né? Porque assim, o poder do network, cara... É fantástico. Nas últimas semanas eu tive a prova viva o quanto ele é importante. Você tá falando isso, eu tô arrepiado, de verdade. Porque o Rafa, ele faz um trabalho com propósito. Eu conheço o Rafa, eu vi o Rafa crescendo, a gente já se conhecia de vista de alguns ambientes, de mentoria. Eu vi ele começar esse negócio e a gente se vê pelo menos uma vez por semana, em alguns momentos que eu tô lá, que ele é sócio do Daniel Fabiano, que é um dos meus mentores, e ele é um cara tão humilde, tão humano, e ele fala isso, você vê isso nele, ele vive isso, porque a conexão genuína, ela vai te conectar com pessoas que vai te levar para um próximo nível. Quando eu comecei a fazer minha primeira imersão em 2019, antes da pandemia, 20 dias antes de eu começar a fazer meu primeiro evento, nunca tinha feito nada, acabar de fazer um curso de coach, e aí eu conheci uma pessoa no curso de coach que era gerente de RH da maior empresa de RH do Brasil, não vou citar nome aqui, e aí ela falou assim, eu preciso te apresentar para um cara que você precisa conhecer alguém. Eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, você precisa conhecer um cara. Aí ele falou assim, eu conheci um cara que eu quero honrar também, você falou do Rafa Mendranço, que me ensinou um pouco isso, que é o Herbert, o Bolzon. Ele é um cara que faz um trabalho incrível, e ele me conectou num evento que é o Instituto Êxito de Empreendedorismo, onde inclusive você que está aqui assistindo esse podcast, que gosta de ganhar presente, me segue lá no Instagram, @ericorico.oficial, tem um curso de alta performance em vendas, que vai ajudar você a vender mais e lucrar melhor,
para você realizar metas, objetivos e sonhos. Lá eu detalho um pouco sobre essa estratégia de vendas que eu estou trazendo aqui. E ele me apresentou no primeiro dia que eu cheguei lá no Instituto Êxito de Empreendedorismo, do Jean-Guier Diniz. Inclusive, essa questão de fazer essa questão de empreendedorismo para as crianças e adolescentes de escola pública. Tem inclusive, vou convidar vocês para ir lá, deixar esse conteúdo de vocês de forma gratuita e doar esse conteúdo lá para o Instituto Êxito. Eu sou um dos membros lá, sou sócio honorário lá no Instituto Êxito, e esse meu curso eu gravei na plataforma. No primeiro dia, a menina falou que eu tinha conhecido alguém. Sabe quem era alguém que eles queriam me apresentar? O Jean-Guier e o Geraldo Rufino. Caramba, que eles precisavam conhecer porque deu match na minha história deles. Hoje o Jean-Guier, cara, bilionário, parte de educação, questão de faculdade, juiz de direito, magistrado, um cara muito conceituado, começou como engraxate. Jean-Guier começou como engraxate e o Geraldo Rufino começou como catador de latinha no lixão. E aí você fala o quê? Eu, um menino de periferia, do interior de São Paulo, lá da Alfavela, lá no Jardim Peri, lá, morando perto, nas beiradas da favela. Morei numa época na favelinha lá, depois que eu casei, num lugar lá, porque era um aluguel que eu podia pagar na comunidade. E aí hoje eu tô em Alphaville, eu falo da Alfavela pra Alphaville. E as pessoas me colocam na mesa a partir do network, porque quem eu sou é minha identidade. Mas por quê? Porque eu tenho uma identidade restaurada que não é se é bilionário, se é rico, não importa pelo nome. É pelo que você carrega. É como eu sou, eu faço, eu tenho. Eu tô fazendo a minha jornada. É por quem você é, não o que você tem. Né? E muitas das vezes as pessoas, cara, ela quer estar nesses ambientes, quer estar em um local, e você tem duas formas de você estar nesses ambientes. Ou é pagando acesso ou é servindo. Isso. Mas infelizmente, seu ego, você não tem condições de pagar, mas seu ego não deixa você servir. Seu ego tá tão grande, ou sua crise de identidade está tão grande que você fica com vergonha de estar em ambiente servindo. A gente teve uma história recente, né, Thiago? Da semana passada. Conta pra nós. Conta aí. Cara, o poder do network. A gente conhece um cara, uma das pessoas que é meu mentor, Rafa. Cara, você é um cara que eu gosto de ser pra caramba. Rafael Zevantoski. Esse ainda não conheço, já quero conhecer o poder das conexões aí, ó. É o meu mentor, né? Inclusive tava aqui agora. Rafa Zevantoski. Zevantoski. Pesquisa Z360. Que é a empresa dele. Cara, tá vendo? Ó, já segue o mentor dele, então o cara tá bravo. Peraí, rapidinho. Desculpa interromper. Agora é importante, hein? É importante, mas assim... Antes do Nix contar essa história, você que está assistindo, se você encaminha essa mensagem para quem você acha que faz sentido esse podcast, não se esqueça de se inscrever no canal e clica aí que gostou do vídeo ou não gostou, dê seu feedback, que isso é muito importante para nós. Por favor, segue aqui e compartilha, que esse podcast está muito bom, hein? Tenho certeza que alguém precisa ouvir esse podcast. Eu ia deixar o Thiago contar, mas ele quer que eu conte, eu vou contar então. Então conta, Nixon. Vai lá que eu já tô curioso. Você tá falando do poder do network aí. Cara, nós fomos convidados para ir servir lá no Class Club, lá no navio de guerra da Marinha. Ficamos 2 dias com Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. A galera no próximo eu quero servir lá também, pode me pôr na lista. A galera que tava lá, cara, pagaram cerca de $500 mil pra estar lá. E a gente ficamos 3 dias, né? Dentro do navio de guerra da Marinha, cara. O A-140. Foram 3 dias, assim, espetaculares, né? Acesso, assim, inimagináveis que a gente jamais imaginou. Só que por conta do poder do network, cara. Às vezes a gente fica com medo de perguntar, de falar, de se conectar com pessoas. Só que quando você se conecta, você fala. O poder da fala e quando você se vende... te coloca em lugares que você jamais imaginou. Você acabou de falar, exatamente. E jamais eu imaginaria estar 3 dias com os caras lado a lado, cara. Com o Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J. Inclusive, Caio, você sabe, cara, tá profetizado. Você e o Flávio e o Joel... Um dia vai estar sentado aqui. O Thiago sabe disso. Não, já tá profetizado. Já tá profetizado, já. Já tá determinado, só marca a data. Eles vão vir. Eles só não sabem ainda, mas eles vão vir. Então, aí voltando aqui, o poder do network é forte. Porque agora chega de não ter celebridades aqui. Então tá aqui, já tá nos episódios aí correndo, o Érico Rico com eles, vai vir o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, o Joel J, que são os caras muito referência. Então a gente tem que entender que a gente também faz parte disso. Aproveitando o gancho, você que está nos assistindo, comenta aí quem que você quer ver nessa mesa.
Só falar quem que você quer ver nessa mesa, nós vamos trazer. Com certeza. E só complementando, desculpa te cortar, Nixon. Só complementando. Esses dias que eu vivi nesse navio, nesse evento, cara, eu nunca imaginei o acesso. A gente poderia andar o navio todo. E você já imaginou você entrando no navio de guerra? Eu nunca nem pensei na minha vida em Só que, participar. cara, era tão legal que a gente não entrou e ficou lá assim. Cara, você andava o navio inteirinho, tipo assim, tinha acesso. Nossa, helicóptero, tanque de guerra pra todo lado, os marinheiros, cara, o pessoal da Marinha, obrigado, vocês são demais, cara, como nos serviram muito bem, foram muito receptivos com a gente, né? Com Agradeço certeza. o pessoal da Marinha do Brasil, do Rio de Janeiro, obrigado por ter nos recebido tão bem. Foram 3 dias maravilhosos com vocês. Foi uns outros olhos que eu vejo a Marinha hoje, a partir de hoje. Obrigado, vocês são demais. Né, Thiagão? Então, cara, imagina você ter acesso e andar o navio inteiro ao nível assim, cara... Caramba, cara, que extraordinário. Então, o poder do network é muito forte, cara. E aí você me falando isso, Nixon e Thiago, me remeteu à questão da importância de você ter identidade. E aí eu quis dar um chega na minha vida ali trabalhando de camelô, só para contextualizar o que Sim, eu não, aqui. sim. E aí eu me permiti uma outra oportunidade, que foi a minha maior escola, foi empreendedor de calçada ali, que eu falo que eu não era camelô, era empreendedor de calçada. Você pode ter uma franquia na porta de uma loja. E porque eu tinha 3, eu já era franqueado. Tinha mais 2 vendedores que eu contratava e deixava os meninos da minha rua, na época do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, que a gente precisa de um reforço ali, de um extra, porque às vezes os caras estavam lá perto da biqueira, os caras estavam lá numa vulnerabilidade social ali, que eles poderiam ser desviados. E hoje eu tenho a honra de ter um menino que eu mudei a história dele. Eu tinha 16 para 18 anos, uns 18, 19 anos, e ele tinha uns 16. E ele falou assim, que precisava de dinheiro. Eu falei assim, vem trabalhar comigo, vou te ajudar. E hoje ele é um pastor, é empresário, advogado. E eu pude lá atrás, já mostrar para ele o caminho de ganhar o dinheiro de forma honesta, de forma justa. E aí depois, quando eu trabalhando ali, me veio a oportunidade de trabalhar como telemarketing. Para ganhar muito menos do que eu ganhava como camelô. Só que eu precisava de uma experiência CLT. Na minha cabeça eu poderia empreender, mas eu não sabia mandar um e-mail. Eu não sabia falar o telefone, eu sabia falar no tete-a-tete. E me deu a experiência e a oportunidade de ir numa entrevista. E ali eu fui participar ali. E aí trabalhei ali com consórcio. Saí da calçada, fui vender consórcio, contemplar pessoas, trabalhei na Chevrolet, trabalhei em lugar, fui um dos melhores vendedores do consórcio na época, como lançou imóvel, fui pro AMB fazer feira, e isso foi me dando traquejo de venda, foi me dando experiência, falar com todos os tipos de pessoas, vamos pensar, vender um carro de 100, 200 mil, e ganhar uma comissão ali, de ver valor, porque na rua eu estava acostumado a ganhar um dinheiro, mas aí você vê que você tinha uma carreira de vendas, uma oportunidade, mas às vezes o mercado é muito duro, tem pessoas de todos os jeitos, em todas as profissões, tem pessoas boas e pessoas mal intencionadas. E, infelizmente na jornada a gente tem que saber selecionar, por falando de network. E aí eu fui selecionando e fui escolhendo, e aí depois eu fui parar num telemarketing de uma gráfica. E ali no telemarketing da gráfica, onde eu mudei a minha história de vida, eu falo que ali foi uma virada de chave, que eu falei, agora chega. Eu fiquei nessa jornada por 4 anos, depois de ser camelô, que foi de 2001 a 2004, 2006, eu pedi demissão para empreender. Por que eu pedi demissão para empreender? Porque eu vi uma oportunidade, através de venda direta, que em um mês eu fiz 3 vezes que eu ganhava de telemarketing. Numas férias, setembro de 2005, 2004 eu conheci uma oportunidade de vendas, de tracionar a venda, de alavancar a venda com técnica, com aprendizado, com estratégia de prospecção, de apresentação. E ali foi a minha virada de chave, que eu falo que eu me tornei rico naquele dia. Dia 12 de fevereiro de 2004. Há 21 anos atrás, eu falei que eu sou um cara milionário. Porque quando a promessa é clara, o sacrifício é pequeno. Você tem que entender o seu futuro. Eu sabia que eu ia viver o que estou vivendo hoje, mas tinha um processo. E eu não podia aceitar qualquer proposta, porque senão ia me afastar do propósito, de uma promessa. E aí eu fui entendendo as coisas, hoje olhando de trás para frente, eu falo, mas por que eu passei aqui? Porque eu tenho especialidade nisso hoje, eu posso falar
posso ajudar pessoas, que o meu propósito é fazer com que pessoas destravem nas vendas, mas também no emocional, mas também de outras formas. Porque quando eu tinha 15 anos de idade, meu irmão veio a falecer. Foi a minha maior dor na história da minha vida. Eu, até uns 3, 4 anos atrás, assim como tem essa cicatriz no meu dedo, olhei aqui pra ela e lembrei, nem ia falar disso, mas eu senti que eu preciso falar um agora chega. Pra você que tá no luto prolongado, quando você vai dar o chega, vive o luto sim, mas sai desse lugar, sai do lugar da depressão, porque eu tive lá nesse lugar por causa do luto. Um luto prolongado que me assombrou pra mim fazer 2 dígitos, que eu achava que não era possível, depois de já ter feito, por causa que o luto me bloqueou, foi uma questão cognitiva que eu fiquei preso, porque meu irmão não ia estar aqui para poder usufruir comigo. Eu, um jovem de 15 anos, meu irmão foi brutalmente assassinado, foram matar o dono do bar e mataram mais 4 pessoas. Eu tava nesse mesmo lugar e eu saí 2 horas antes do acontecido. Domingo de Páscoa, ressurreição, em 95 mataram meu irmão. É complicado, né? E ali, aquilo ali mudou a história da minha vida, cara. E hoje, se eu me emocionar com isso, não é pra chorar. É pra entender que essa ferida foi curada. E tem pessoas que tá assistindo esse podcast aqui, que você não tá conseguindo performar, não tá conseguindo vender, porque você perdeu um ente querido na pandemia, ou alguém morreu. Porque a morte, ela transcende. E a morte faz parte da vida. E quando eu tive essa maturidade emocional, há uns 4, 5 anos atrás, eu acessei isso com o Paulo Vieira. Por isso que eu dou honra a quem honra. Através do método CIS, eu consegui identificar as minhas dores, as minhas memórias da minha criança interior. E aí eu falei, agora chega, eu não vou mais ter depressão, não vou começar e parar de ler um livro, começar um curso e não terminar. Porque às vezes tem um monte de começos e não tem fim. Você não tem acabativa. E eu era esse cara. E aí quando eu me posicionei e falei, eu vou até o fim, as conexões começaram a vir, as coisas começaram a vir. Vem momentos de você falar, vou parar um projeto, vou fazer... Então eu tive vários momentos de agora chega. E eu tive que falar, agora chega o luto não faz mais parte de mim. Meu irmão transcendeu, ele viveu a jornada dele, eu vou viver a minha. E às vezes você também precisa entender que você precisa dar um agora chega pro teu pai. Porque às vezes você tá no viés de querer agradar o seu pai ou de não querer ser o seu pai. Ou às vezes de você não ressignificar a sua paternidade por ausência, ou às vezes por não ter tido um pai presente. E eu tive que ressignificar a minha paternidade. Eu tive que dar uma agora chega. E de vez em quando, meu pai tem 74 anos, eu honro meu pai, eu agradeço meu pai, porque pai é semente. E pai é destino e prosperidade. Se você não ressignificar, você não vai dar um agora chega para prosperar, para vender, para empreender. Porque você tá preso numa prisão emocional. E eu tinha um estado de não perdão do meu pai, de culpar meu pai porque meu irmão morreu, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo. E eu ressignifiquei isso há uns 3 anos atrás e as portas se abriram. Tem gente, Érico, que vive o luto eternamente, né? Que o irmão se vai, o pai se vai... E parece que a pessoa se enterra também e faz os sonhos dela se enterram também. O luto é importante, importantíssimo a gente viver o luto, mas chega uma hora e fala, poxa, já foi, tem que ressignificar e viver, porque infelizmente são ciclos da vida, são coisas que acontecem, mas a gente não pode se enterrar também junto e partir junto. A dor é válida, o emocional é válido, mas a gente não pode, cara, viver o luto eternamente, senão você não vive, você vive com aquela ferida a todo momento. Imagina quantas pessoas que nos assistem hoje que não enterrou ou tá enterrando o seu sonho pelo um avô que se foi, um pai que se foi, uma mãe que se foi, um irmão, irmão, e porque tá vivendo o luto eternamente. Pô, chega, acorda, agora chega, tá na hora de você viver algo que o propósito da sua vida, desenterra aquele sonho, vai viver sua vida. A dor é válida, emocional é válido. Você ficar deitado na cama um período é válido, porque a dor do luto, isso é o amor que você tem com aquela pessoa. Mas está na hora de se levantar e seguir o caminho e desenterrar aquele sonho que você tem, que foi junto naquele dia. Jesus fala assim, levanta e anda. E foi o maior encontro. Eu já era cristão, mas eu comecei a viver com Deus de com ele andar. De entender, de ouvir Deus e entender Deus, lendo a Bíblia, as Escrituras, comecei a fazer devocional, comecei a entender o que ele deu agora chega na procrastinação, chega no vitimismo, comecei a correr 5 km todos os dias, comecei a entrar em alta performance comigo mesmo.
Pra mim me inspirar. E porque não, eu falei assim, não tem é um caminho sem volta. A prosperidade, o sucesso, a conquista. E não é questão só de coisas materiais, se é navio, se é avião, se é mansão. Não, porque prosperidade é ausência de necessidade. É eu ter condição de tomar um energético, de pagar um café como eu tava com uns amigos agora de manhã, de pagar meu Uber, de comprar uma roupa. E às vezes dignidade pra quem tá lá na comunidade, porque eu venho de um lugar periférico, é às vezes você ter o leite pro teu filho, ter a fralda pro teu filho. E às vezes você tá aí, não consegue empreender porque tá preso no CLT, mas você, ó vida, ó céu, eu não consigo, minha família. Quebra esse padrão, quebra em você. Fala, eu vou dar o meu agora chega. Quando você vai dar o seu agora chega? De repente você tá num relacionamento abusivo, narcisista. Às vezes você tá num relacionamento, você tá num emprego mediano, ganhando aí R$1.500. Você só vale isso. Eu dei um agora chega, eu demiti o meu patrão. Hoje eu sou amigo da minha patroa e do meu patrão. Eles contrataram eu como consultoria de vendas. Numa fase do negócio deles. Hoje eles também são mentores. Porque eu dei um agora chega. Você não vai dar um agora chega. Às vezes você é uma empregada doméstica e tá aí. Fazendo aí, ganhando um salário. Você vai fazer faxina por dia. Que na semana você faz o salário que você tá ganhando. Hoje uma faxina é R$250. 10 faxinas no mês, 10 no mês. Você faz 2.500, às vezes você tá presa por 2.500 ou por 1.700. Para com isso. E você quer empreender, tem um sonho, você que nunca andou de avião, você que não tirou teu passaporte, você que às vezes tá preso em alguma coisa, agora chega. Chega de dar desculpa, chega de blá blá blá, chega de mimimi. Agora é hora de vencer, é hora de avançar. Não é isso, Nixon? Não é isso, Thiago? Com certeza. Falou tudo. É exatamente isso. As pessoas têm muito medo, né? De trocar o teoricamente certo. Correr risco e o medo do não. Exatamente. As pessoas têm medo da insegurança e toda insegurança tá pautada no medo. Cara, se você tem medo do não, empreender não é pra você, não. Não, pelo amor de Deus, cara. A gente vai, na hora de se empreender e vender, é mais não do que um sim, cara. Pra quantos não pra você pegar um sim? Então não tem que ser a sua coraça, cara, o seu escudo, né? Quantos não vai ter que ser seu escudo pra você conseguir vencer e você empreender e ter sucesso como empreendedor, cara, porque é muito não e pouco sim, cara. Exatamente. Ô, Érico, você é muito atuante no setor de vendas, né? Sim, hoje sim, bem presente, porque o resultado que eu construí dentro das minhas empresas, dos meus negócios, que eu fui fazendo as parcerias, e aí eu entendi que esse é um viés que faz sentido pra mim. Por que as empresas, muitas das vezes, não conseguem alavancar as suas vendas? Ou escalar as suas vendas? Boa pergunta, Thiago e Nixon. O que eu tenho por experiência? Eu hoje, com a minha jornada de vendas, eu falo que eu sou raiz de venda. E toda coisa precisa de um cerne. Você não vai construir um prédio, que nós estamos aqui no 19º andar, onde é os estúdios aqui, do Agora Chega, numa estrutura. Então, o que eu falo, falta fundamentos de venda. Que se você for estudar um pouco a parte histórica de vendas, e eu acho que qualquer empresa não é simplesmente montar um CNPJ. Eu tenho um CNPJ desde 2009. Eu comecei a empreender sem CNPJ, com 9 anos. Depois eu entendi, eu tinha um CCM. Naquela época você precisava antes do CNPJ tinha um CCM, que era uma licença da prefeitura para você trabalhar. E aí depois, quando camelou, tinha lá. E aí depois, quando eu fui entendendo a questão que eu precisava do CNPJ, eu entendi que o CNPJ não era montar uma empresa. Porque depois eu montei um escritório, tinha um telemarketing, tinha ali, na época a mãe da minha filha trabalhava comigo lá, e aí tinha 2 pessoas no externo. Sabe qual que é o problema hoje, real, das empresas? E quem trabalha em qualquer segmento, você não precisa concordar comigo, mas se você parar para pensar, você vai entender que tem um viés cognitivo aqui de muita verdade. Tem várias teorias de venda, mas eu acho que essa vai fazer muito sentido para essa pergunta que você fez, Thiago, que é você entender o fundamento. Lá na Bíblia, aquele livro de capa preta, lá em Hebreus 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê.
Pegando nesse viés de fé, porque o empreendedor e o vendedor, ele tem que ser um cara de fé. Porque ele sai com uma meta para o mês ou para a semana, e se ele não entender o fundamento do produto dele, do serviço dele, da solução dele, do acesso dele, o que resolve? Eu falo que você tem que ter um produto de entrada, entender o teu produto, entender o teu cliente ideal, você tem que ter um produto transformador, e você tem que ter um produto de um preço de um high ticket. Para você entender que é o VFL. O que é o VFL? Vendas, faturamento e lucro. Porque se você não lucrar e você não entender sua margem de contribuição, você não entender o teu ponto de equilíbrio, o cara monta um negócio, ele não sabe o custo fixo. Ele não sabe quanto que ele vai pagar de água, de luz, de aluguel, de internet. Ele não sabe quanto que ele vai de imobiliário, quanto ele tem de investimento intangível, quanto que ele tem de imobiliário. E aí ele vai lá e acha que vai brincar de empreender. Às vezes não quer nem fazer o PTL. Sabe o que é PTL? Você sabe? Não, mas me fala o PTL. Pega o telefone e liga. Mas eu falo diferente. Eu falo assim, ó, os números não mentem. Se você não ligar, quem liga mais, vende mais. Quem visita mais, vende mais. E se você não se expor, você não vai vender. Ó, empreendedorismo, vendedorismo é vendas. Então, se você vai empreender sem vender, você não tem negócio. Ele falou que é o coração de qualquer negócio. O marketing conversa com vendas. Se não tiver vendas, não tem administrativo, porque ele vai administrar o quê? Se não tem negócio, não tem financeiro, não tem nada, porque é o fluxo do dinheiro, é o coração. É o que bombeia todo o fluxo de uma ideia, todo o fluxo de um negócio, ele tá pautado na comercialização, na venda. Então, por que as empresas não performam? Por falta de identidade do eu vendedor, do CEO ou do idealizador do projeto. Às vezes o cara, ele montou um negócio, é a solução. Só que ele não é nada expert em venda. E ele não tem humildade de contratar uma mentoria, uma consultoria, porque hoje feedback é consultoria. Você tem problema no teu dente, você vai na onde? Dentista. Você tem problema no teu carro, na parte elétrica, você vai na onde? Eletricista, automotivo. Se você tem um problema no pneu, furou, você vai na onde? Borracheiro. E se você precisa de gasolina, você vai na onde? Posto de gasolina. E se nós for fazer um churrasco para comemorar 1.000 seguidores no Agora Chega, nós vamos fazer um churrasco, tem que comprar carne na onde? Mercado, açougue. No açougue. Então aí você precisa de vender mais e fala, eu vou fazer sozinho. Aí o cara cansa, porque ele não tem expertise, ele não tem experiência, ele não tem processo, ele não entende que para vender você precisa prospectar. E aí o número de prospecção é um número. O número de sim do lead, que chama de lead, na minha época chamava mailing, você tem lá e o meu mail era tão especial, você tem mais de 40, mais de 30? Você lembra que tinha um livrinho assim, que a gente chamava Listas Amarela? Eu comecei do fax, num cantinho, ligando lá na gráfica onde eu trabalhei, na Lion Fotolito, gráfica, e eu comecei lá e eu fiz uma carteira de mais de 2.000 clientes. Eu saí de um faturamento que eles tinham 30, 40 mil, isso há 20 anos atrás. A minha carteira faturava 30 depois de um ano, depois de 2 anos, depois de 5 anos que eu fiquei lá, que depois eu fiz uma parceria, fiquei mais um ano depois quando eu pedi demissão para empreender. Eu tava com uma carteira que faturava de 50 a 70 mil. Isso porque o ticket médio era de 26 a 50 reais há 20 anos atrás. Então imagina 50 a 70 mil de faturamento mês há 20 anos atrás. Então eu falei, se eu sei fazer pros outros, por que eu não vou fazer pra mim? E aí, mas com técnica, com essa bagagem de entender que você precisa ter conexão, você precisa conversar. De repente você não vai comprar meu produto, Nixon, mas você tem quem compra no teu network. Então eu preciso expor. E eu falo e vou ser um cara que vou trazer aqui para essa mesa, que pode ser de aprendizado para vocês, para ampliar essa sua pergunta, que ela é muito assertiva, e para você que está nos assistindo, já envia esse... Se você tá até aqui, até agora, é porque tá fazendo sentido para você. Que é o quê? É você entender que vendas é o coração do negócio, mas para você entender de vendas, você precisa quebrar o seu ego e o seu orgulho. Porque vendas não é pedir. É venda, você tá abençoando pessoas. Eu entendi que a questão de você vender, se eu tenho uma caneca, eu posso tomar água com a mão e o cara que fez a caneca, qual a solução? O vendedor é um solucionador, ele entrega um benefício. Eu tô vestido, tô com uma camiseta. O cara que criou a camiseta, licença aqui, Thiago, empresta seu telefone. Vamos dar honra ao Steve Jobs. Ele criou o iPhone, o iPad.
É uma solução. Hoje a gente liga, paga a conta, chama o aplicativo do carro, pede comida. E aí você tem uma solução dentro de você, dentro de uma ideia, e você não põe ela para vender. Porque você tem uma coisa que eu falo nos 4P do marketing. Preço, o cara às vezes não sabe precificar, porque não sabe comprar. Respondendo a sua pergunta ainda. Preço, praça, produto e promoção. Aí o cara fala, promoção. Gente, promoção não é vender barato. Promoção é o ato de promover para vender. E aí você fala do marketing. O marketing traciona a venda. E você na tua empresa, ou você está começando a ser empreendedor, você vai lá, abre o CNPJ, aluga uma sala, compra o produto, e aí você esquece de fazer uma coisa que é a chave da estratégia. Você não separa uma verba de marketing. Não tem dinheiro para fazer o cartão de visita, não tem dinheiro para fazer o tráfego pago, não tem para pagar o social media. Aí você quer fazer tudo. Você quer comprar, você quer vender, não sei o quê. Aí você parece o eu presa. Aí você fica o eu presidiário. Em vez de ser o eu empresário ou o eu vendedor, aí é por isso que os caras... Porque o médico, ele quer ser o médico, quer ser o recepcionista, ele tem medo de investir. Ele tem que falar, eu tenho que ter pessoas, então é um planejamento estruturado, é fazer um business plan. Eu preciso fazer um plano de negócio. Eu preciso fazer um 5W2H. O que, o como, quem. Quem eu vou precisar? O como eu vou fazer isso? E quando? Ele vai lá e inaugura o negócio dele. E segundo o Sebrae, 50% das empresas fecham até 2 anos. 70 e poucos por cento das empresas fecham até 5 anos. Na pandemia, abriu-se muitas empresas. Muitos CNPJ. Só que 70% das empresas que abriram na pandemia já fechou. Já deixou de existir. Porque o cara não tem processo. É isso aí. E não tem vendas, né? E as Se pessoas não tem processo, não tem venda. As pessoas querem vender, ela soluciona, ela tem que entender que o produto que ela tem, ela vai solucionar o seu problema, sua dor. E muitas vezes as pessoas vão vender, vendi um produto aqui pro Érico. Érico, essa aqui, a xícara, solucionou a dor dele. Obrigado por ter comprado essa xícara. Agradecer. Não, o Érico que tem que falar obrigado pra mim, que eu solucionei a dor dele. A pessoa que tá vendendo, obrigado por ter comprado. Imagina você vender um carro pra um cara que andava a pé. Então, não, é ao contrário, cara. Obrigado por você ter vendido isso aqui que solucionou meu problema. E quando a pessoa entra na venda, sabendo que ela vai resolver um problema, uma dor da pessoa, que quem tem que falar obrigado pra ela é quem está comprando, ela começa a entender que aqueles não vai só filtrando para ela conseguir chegar naquele sim que ela precisa. E o agora chega para um vendedor que não está performando, ou um empresário que não está conseguindo, às vezes, faturar, dobrar o faturamento, porque ele está focando no faturamento. Se ele fizer o contrário, quanto que eu preciso de lucro, quanto eu preciso de faturamento, e que momento é meu river point, meu ponto de equilíbrio, entender que esse produto dá uma margem de contribuição, e que eu vou ligar o meu vendedorismo, que aí eu vou ter um clientograma. Aí eu vou ter eu vou ter uma venda que o clientograma ele vai fazer o quê? Vai fazer você ter freguês. E você sabe o que é freguês? É o cliente que compra mais de uma vez. Freguês. Ó, papo tão sério aqui. Sem viés esportivo, religioso e político, mas tudo bem, bora avançar, bora vender. Mas, ó, agora chega. Palmeirense também. Não. Agora, já que ele falou, sou corintiano, tá, gente? Isso aí eu defendo. Sou cristão corintiano, tá? Pai da Yasmin. E filho da Fátima e do Joaquim. Com licença, pegar meu telefone. Fica à vontade. Então, olha só. Então, é interessante isso que você trouxe agora, porque a gente tem que ter esse momento de descontração e de levar alegria, levar energia, entusiasmo. E para você fazer um chega, você precisa entender quem você é e o que você resolve. Com certeza. Tiagão, que aula, hein? Que aula sobre venda, sobre projeção de futuro, no sentido da onde você saiu, para onde você tá e onde você quer chegar, né? Muito bom esse bate-papo. E você falando onde chegar, pode falar, Thiago. Desculpa, e é legal, aliás, é importante você saber aonde você quer chegar. Sim. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Sim, e também tem uma frase do Albert Einstein que faz todo sentido pra mim. Você quer mudar, né? Para as coisas mudar na sua vida, quem tem que mudar? Para você melhorar, quem tem que melhorar? E você quer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. E sabia que fazer a mesma coisa, esperar resultado diferente, é insanidade, é loucura. Então, dentro dessa loucura, hoje eu tô vivendo a maior loucura da minha vida. Eu tô surfando no meu propósito. Hoje eu participo de um ecossistema de gastronomia. Eu sou um dos conselheiros lá.
e hoje tenho parte no negócio. Participo de um ecossistema na área de benefícios, onde é uma corretora de plano de saúde, a Geração Saúde Seguros. Hoje eu tenho lá o Thiago Laginestra, que é um irmão, é um parceiro. Eu entrei lá dando um treinamento de vendas pro time dele, e hoje eu tenho parte lá, tenho um escritório, inclusive é lá na região da Avenida Paulista, um dos meus escritórios. Tenho escritório dentro de uma hamburgueria, que é a Hamburgueria Invictus, e tem a pizzaria Dona Maru. Hoje eu tenho alguns negócios, e há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu só tinha a gráfica Quality Impress. Hoje a Quality Impressos, de acordo com o treinamento, com estudo, com estratégia, com posicionamento, com mentoria. Hoje eu já investi mais de 100 mil reais em treinamento, em translado, hotel, avião. Já fui pro Rio de Janeiro, já fui para Belo Horizonte, para Curitiba, buscar conhecimento. Porque se eu não amolar meu machado, eu vou cortar quantas árvores? Agora, se você sair, ser humilde, porque se você não for humilde para aprender, você não vai ser honrado para estar de pé e ser nobre para ensinar. Então hoje não é porque eu ensino porque eu sou bom, é porque eu pus em prática o que eu aprendi. Porque senão você vai ficar com obesidade mental. Teve momento de eu ficar com obesidade mental? Teve. Mas teve momento que eu tive que dar o chega, dar o basta. Eu fui me destravando. Mas não espera ter tudo. Comece e vai aprimorando. Comece e vai melhorando. Comece e vai resolvendo. E dentro disso hoje eu tenho mentoria, hoje eu tenho consultoria, hoje eu consigo fazer implementação de vendas, consigo ajudar pessoas. Não? Pode. É que depois lá, que ele ficou perdido. Aí eu eu vi lá, mas eu vi aqui. Fui mexendo marcha. E eu acho que a grande chave, a grande virada é a questão da identidade. Eu acho que se você realmente entender quem você é, que é a identidade, depois você entender da sua capacidade, e uma coisa que me faz sentar nas mesas que eu sento hoje e tá aqui, é o meu merecimento. Que eu mereço estar aqui. E que eu me permito estar aqui. E que eu contribuo com as pessoas. Que o que eu tenho é relevante. Que o que eu tenho é impactante. Que é o poder de você ter alguém para te aconselhar. Seja um pastor, seja um padre, seja um coach, seja um mentor. Eu tenho essas pessoas na minha vida que me aconselha. E um coach, no meio da pandemia ali, eu fui para casa com 100 reais na conta. Na pandemia eu fui com 100 reais na conta. Porque eu tinha acabado de investir, montado minha sala para ser meu coachitório na época, voltado para coach, mentoria, montando uma estrutura digital e tal, e tentando ali. Tinha acabado de vir do Rio de Janeiro no Método Cícero Paulo Vieira e feito um curso de marketing digital. Tinha investido uns 10, 15 mil reais na época ali, mais a sala, no total uns 20 mil. Então eu tinha acabado de me descapitalizar, inaugurei o negócio. 13 dias depois de inaugurado veio a pandemia, o decreto da pandemia. E eu falei, agora chega, meu Deus. E aí eu comecei a fazer live da igreja. Comecei a fazer outros viés ali. Vou me ocupar. Meus clientes começaram a me ligar. Eu sei que tá na pandemia. O poder de você ter um relacionamento. Eu sei que você tá aí. Como é que você tá faturando? Não, eu vou precisar. Quando voltar, toma. Então, vou aí levar na sua casa. Eu venho aqui buscar. Você precisa de cesta básica? Você precisa de alguma coisa? Não, mas eu vou lá. O cliente foi dentro da minha casa, na minha sala, montei uma mesa, ficou meu escritório. Pessoas foram lá, mas sabe pra quê? Porque viam nas lives, queria se aconselhar, queria pegar um viés de informação. E aí eu falo, quando voltar a pandemia, você me entrega o serviço gráfico. Porque nessa época eu tenho ainda o meu core business, a parte gráfica, comunicação visual. E aí dentro disso eu fui aprendendo algumas coisas. E ali dentro da pandemia nasceu o Instituto Márcio Ramos. A gente assistiu mais de 300 famílias com cesta básica, ação social, onde a gente tinha uma ONG ali que eu montei em homenagem ao meu irmão. Eu ressignifiquei a minha dor. Do meu luto, uma luta, da dor, uma causa. E aí a gente começou ali a fazer um trabalho, Instituto Márcio Ramos, restaurando e reciclando vida para um novo amanhã. E é um projeto que hoje eu tenho aqui no coração para poder ajudar crianças de escola pública, crianças que estão em situação de vulnerabilidade. A gente ajuda através de uma igreja lá perto hoje, que a gente migrou, para fazer um Natal solidário, fazer uma Páscoa solidária, fazer um Dia das Crianças solidário, porque às vezes tem uma criança que só precisa de um abraço e de um brinquedo, porque ela não tem perspectiva, que ela não tem. Então agora chega de você olhar só para você, não importa se você ganha 10, 15, 20, 50, 100 mil por mês, mas será que você está dando a César o que é de César, dando a Deus o que é de Deus, ou fazendo uma obra social? Às vezes você doar sangue, saber que você salva 4 vidas.
Agora chega de dar desculpa. Você fala, amanhã eu vou doar sangue, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Então eu acho que eu queria deixar esse viés social aqui também. De você contribuir com a sociedade. Procura uma ONG, procura uma igreja séria perto da sua casa. Seja o padre, seja o pastor, seja o bispo, o apóstolo, seja anglicano, judeu, troiano, não importa. Mas, porque a Bíblia diz, ama a ti mesmo como eu amo o próximo. E se você não tiver o teu amor, se você não amar o que você faz, você não vende mais, você não prospera e você não tem recurso para você. Porque melhor é dar do que receber. Então, em vez de você pedir esmola, que você tenha para dar. Com certeza. E faz todo sentido isso que você tá falando, porque assim, a vida ela é cheia de vidas-voltas, né? E eu tenho um viés comigo que é assim, da mesma forma que eu recebo, eu acho que isso tem que voltar de alguma forma. E eu tenho alguns projetos sociais, não tenho, né? Na verdade eu participo de alguns projetos sociais e é justamente pensando nisso. Pô, se eu recebo, por que eu não posso dar também? É muito importante, desde que sejam instituições sérias, né? Tem tudo no mercado, como tem... Uma coisa que eu vou... Até você me falou uma coisa sério. Eu sou sério, né? Não sei, mas de vez em quando a gente dá risada. Pra quebrar o gelo, né? Eu falo, seja pica. Que você falou do Caio Carneiro, seja foda. Que é feliz, otimista, determinado, abundante. Seja pica, meu. Pica não é o que você tá pensando. Pica é picada de abelha ou de inseto. E pode ser de injeção. Pica é próspero. É intenso, intencional. Corajoso ou constante e você ser abundante. Então você vai ser pica e vai dar o agora chega ou vai ficar aí? Você vai ser pica forte ou pica mole? Pra cima, é isso mesmo. Que aula, hein, Nixon? Show de bola. Érico, obrigado por ter vindo. Mas antes de a gente se despedir, se você tá até aqui, participou desse podcast até agora, você merece uma mensagem final. Você merece. Então, antes de receber a mensagem final do Érico, manda esse podcast para alguém que precisa ouvir essa história, precisa ouvir esse podcast. Começa a nos seguir agora e ativa a notificação no sininho para você receber. Toda quinta-feira nós temos um podcast para você, uma mensagem para você que pode ser esse insight que você tanto precisa. E sem mais delongas, se você está aqui nos seguindo agora, a gente vai deixar uma mensagem final. Érico, para quem tá até agora com a gente, deixa uma mensagem final para essa galera, algo que veio do seu coração, uma sementinha plantada no coração dessa pessoa que tá nos ouvindo. Primeiramente, eu quero, antes de deixar considerações finais, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de cumprir o meu propósito através da comunicação, da oratória e das vendas, mas eu brinco que eu sou um agente do céu disfarçado na terra. Eu sou um servo, mas um filho do rei a serviço do reino. E eu quero deixar aqui pra você que de repente tá no desespero ou tá numa preocupação, eu quero te vender esperança. Porque quando você tá no desespero, você precisa de uma mão amiga. E às vezes tem um versículo que ele fala muito comigo e eu acho que ele vai conectar com você. São dois, na verdade, mas eu quero deixar esse um. Se você tá no desespero, às vezes está em dúvida de um projeto, buscando uma resposta, um sinal, está esperando um telefonema, um WhatsApp. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Então, esse é um versículo do Salmo 121, 1, e eu peguei um pouquinho ali do meio dele. E um outro versículo que eu quero deixar para você, que também é um lema que eu tenho comigo, no Empreendedores no Reino, que é: seja forte e corajoso. Não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Tá lá em Josué 1:9. Você vai ficar panguando até quando? Você vai ser medíocre até quando? Porque medíocre é mediano. Vai ser protagonista da tua vida porque Deus já te deu um comando, um envio. Ser forte e corajoso. Porque os tímidos e os medrosos não herdarão os reinos dos céus. Show de bola. Me arrepiei. Que aula. Obrigado por Érico, essas palavras. Né? Érico, obrigado. Ah, peraí. Me segue lá, né? @ericorico.oficial. E ó, eles vão estar lá no Pode Vender Mais e Lucrar Melhor com o Érico Rico. Já ficou o convite aqui. Obrigado. Nós vamos colocar as redes sociais do Érico na descrição do vídeo, pra galera seguir.
segue o Érico, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e envia para o máximo de pessoas que você puder, né, Nixon? Ô, Érico, obrigado. Eu que agradeço. Você deu uma aula de vendas, né? Todo podcast eu falo a mesma coisa. O óbvio precisa ser dito. Exato. Cada episódio É uma mentoria, é uma imersão, é uma aula. Cada episódio que nós temos de podcast, na verdade, é uma verdadeira aula. A gente aprende muito, a gente dá risada, a gente brinca, mas a gente aprende muito. Que legal, espero, realmente fico grato de poder contribuir e compartilhar aqui essa minha simplicidade e de forma muito leve, muito gostosa. Foi muito especial. É muito genuína, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente e transmitir essa mensagem para as pessoas que tem pessoas que precisam ouvir o que a gente comentou aqui hoje. Muita gente precisa. E não é só sobre venda, é sobre identidade. Porque a todo momento você está vendendo uma mensagem, você está vendendo sua aparência. E você que é CLT, você vende suas horas, tá? Só para deixar aí para você. Bom ponto de reflexão, né? Obrigado, viu? Obrigado, Érico. Em breve nós vamos fazer a edição ao vivo. Então, já fica o convite aí para um episódio futuro. Ótimo, já tá ok. Tá confirmado aqui. E a gente prepara um conteúdo, alguma coisa para ser mais profundo. E trazer essa galera para ir pro... Agora chega! Valeu, Érico. Obrigado, Gratidão, cara. Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado. Wilson. E Deus obrigado a vocês. É por vocês que a gente faz isso. É por vocês que a gente para nosso tempo para poder levar uma mensagem. Transbordo. Obrigado por você estar até agora. Então não esqueça de seguir a gente, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem que foi aqui hoje. É por vocês que a gente faz isso aqui todas as quintas-feiras. É para você. Show. Obrigado, galera.